Só comentando, né, sobre um vídeo que eu fiz um pouco mais recente no canal sobre a minha posição a respeito dos debates, né? O irmão Otávio Silva comentou aqui, ele disse bem assim, faz sentido o seu ponto, uma vez que os armenianos não respondem aos cânones de Dort, foram refutados em 1619. Então, de fato, né? Então, eu considero como uma questão resolvida. Né? Então, eles podem não gostar do que foi resolvido, mas é problema deles. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não faz sentido para mim, então, debater. Né? Porque, para mim, é uma questão resolvida. Como reformado, é uma questão resolvida. Entende? Então, isso não está em debate mais. O pessoal debate porque parece que existe um certo afastamento desses novos reformados no Brasil da história e do propósito das coisas. Eles não entendem a importância de um sínodo, por exemplo, como aquele internacional, e o que as igrejas reformadas confessam na história. Parece que as pessoas não pensam em fé reformada à luz, por exemplo, não é das confissões reformadas. Temos confissões, é aquilo que nós cremos, acabou. Né? Não resolveu o que mais? Nada. Tá? Então não tem nada a acrescentar com relação a isso. Ele também comentou aqui: os puritanos batiam nos papistas e nos arminianos. Hoje, os calvinistas mal querem ir no Vejam Só. Então, eu entendo, como eu falei nesse próprio vídeo, eu não sou contra que as pessoas debatam. Eu estou dizendo, eu não faço isso. Né? E, por exemplo, eu tenho uma crítica a esses debates do Vejam Só. Né? Para que um calvinista vai para o Vejam Só? Né? Qual o resultado disso? Desse debate, digamos assim? Ou no Vejam Só ou em outro programa que seja. Qual o resultado disso? É a glória de Deus? Porque, sinceramente, eu não consigo enxergar isso. Né? Como é que Deus vai ser glorificado com duas pessoas de linhas distintas em um programa televisionado, não é? Debatendo sobre a soteriologia bíblica? Não é? Para mim, o resultado disso é apenas uma relativização da verdade. Porque no final, como eu falei até nesse vídeo que eu fiz, né? No final de tudo é isso. Cada um expõe a sua verdade, alguns se ofendem, não é? Um chama o outro de burro, porque acontece isso mesmo, querendo meio que lacrar naquele contexto, e no fim o grande público que está acompanhando aquilo ali, como se fosse um jogo de futebol e torcendo, é isso mesmo, dá nele calvinista, dá nele arminiano. No final de tudo, não é? Fica mais ou menos assim, você decide. É isso que acontece, cara. Entendeu? É isso que acontece. Tá? Então eu não vejo nada que tenha a ver com o próprio propósito da doutrina. Sinceramente, quando eu vejo debates em termos da soteriologia, das doutrinas da graça, por exemplo, eu não consigo compreender isso como algo que glorifica a Deus, porque as doutrinas da graça nos foram dadas não para o debate, mas para o consolo. Isso foi dado para o consolo da igreja, não foi para ninguém ficar degladiando com relação a isso, não. Tá? Então eu vou submeter a doutrina da graça, que foi dada para o consolo da igreja, a um debate que é meramente filosófico, porque é só isso. É só um debate filosófico aquilo ali. Tá? É só um debate filosófico. Então, em nada Deus é glorificado com aquilo. A verdade não está sendo defendida, muito pelo contrário, está sendo relativizada. A verdade foi defendida nos grandes sínodos históricos, certo? Porque havia realmente um problema contra a igreja. Mas hoje, hoje é totalmente diferente. Hoje há milhares de denominações, cada uma com suas próprias distorções, tá? Então não tem como você ter um resultado que glorifique a Deus e que defenda a verdade. Não, é uma relativização, somente isso. Então para mim o resultado nunca é positivo. Por isso eu até falei num grupo, né? Olha, com arminiano eu não debato. Arminiano, para mim, é alvo de evangelização. Simples assim. Né? Assim como o católico romano. Veja, eu respeito no sentido geral, externo, digamos assim, todas as tradições que são cristãs como tradições cristãs. Então, eu sempre vou olhar para um católico romano como cristão, sempre vou olhar para um arminiano como cristão, e assim por diante. Certo? Eu não estou dizendo que nós somos irmãos em Cristo no sentido realmente mais profundo da Bíblia. Não, não é isso. Mas dentro do contexto geral, não é? São religiões cristãs, eu posso dizer assim. Ou expressões da religião cristã, não é? Com os seus erros, não é? Com os seus acertos em alguns aspectos. Então, no sentido geral, até posso dizer, somos todos irmãos nessa lógica de cristandade. Mas de maneira específica, não é? Pela negação que alguns têm da sã doutrina, eu não posso chamar uma pessoa de meu irmão em Cristo. Por isso, quando eu olho, embora respeitando como um cristão, não é, em todo tipo de diálogo que eu possa ter, eu vou sempre estar apontando, não é, de uma maneira para evangelizar essa pessoa. Eu vou encarar isso como um tipo de debate. Como eu falei, eu não debato com o católico romano nem com o arminiano. Né? São pessoas para mim que eu vejo como alvo de evangelização. Né? Eu espero que quem
se for arminiano ou católico romano, entenda o que eu estou dizendo. Porque eu acho que para eles, se forem honestos com relação à sua própria religião, também viverão do mesmo jeito. Né? Então, eu não sou a favor dessa política da boa vizinhança, não. Para mim, embora eu respeite as tradições, os muros têm que ficar bem erguidos. É até aqui, filho, ó. Isso aqui sou eu, é o que eu creio. Daqui para lá é você, tá? Então somos vizinhos, certo? Eu sei que em muitas coisas estamos em concordância, mas há um ponto aqui, um muro, que eu digo com infelicidade que existe, porque não é nosso desejo que exista isso, mas devido às nossas fraquezas, são muros que precisam estar erguidos porque temos que defender, não é uma fé que seja consciente. Então é assim. Por isso eu não vejo utilidade para o debate. Para mim, só há duas coisas que esse debate gera, não importa em qual canal seja, não é? Ego, né? É só para massagear ego, né? Para que a pessoa fique sendo conhecida como o cara que humilhou o calvinista, o cara que humilhou o arminiano. É só para isso, tá? Só para isso. E a segunda questão, como eu tinha dito antes, é a relativização da verdade. A verdade não é tratada com seriedade nisso aí, tá? Quem está ali no debate, no Vejam Só, ou em qualquer outro canal, não está defendendo a Igreja de Cristo. Não está. Está defendendo a si mesmo, não a Igreja de Cristo. Tá? É assim que eu penso. Muito obrigado aí, Otávio, por sua pergunta, ou no caso, perguntas não, pelos comentários. Valeu. Vamos encerrar aqui, né?